Amados e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Neste momento nós vamos dar início a um tema, santificação. E dentro da palavra de Deus nós vamos aprender quem que deve santificar as suas vidas. Segundo ponto, qual é o propósito da santificação? Qual é a finalidade pela qual nós devemos santificar a nossa vida? Mas antes, eu quero aqui orar pela sua vida, amém? Senhor Deus, Pai amado da glória, neste momento entro na Tua presença, pela Tua infinita misericórdia, para Te pedir perdão dos meus pecados, da minha iniquidade, dos meus erros, de tudo aquilo que tenho feito, que tem entristecido o Teu Espírito Santo. Neste momento vou ministrar a Tua palavra, Senhor, que Teu Espírito venha tomar meus lábios, venha falar conosco, venha abrir nosso entendimento, venha abrir a nossa mente. Neste momento eu repreendo as cadeias, as trevas, o inimigo, meu Deus, que luta 24 horas, para que o homem não compreenda a Tua verdade, para que o homem não seja liberto e assim, por fim, venha alcançar a salvação eterna em Cristo Jesus, pelo conhecimento da verdade, pois Tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pai, neste momento eu peço, meu Deus, o auxílio do Teu Espírito Santo, pois sem Ele nada podemos fazer, sem Jesus nada podemos. É o Senhor que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Neste momento fala por intermédio dos meus lábios comigo e com todos aqueles que vão assistir este vídeo, abrindo o seu entendimento, dando a compreensão daquilo que está sendo ministrado, para que as suas vidas venham progredir cada vez mais, eles venham crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ler Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, o versículo 14, que está escrito assim, louvado seja Deus. Hebreus capítulo 12, o versículo 14, que está escrito assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Observe que a santificação, ela deve segue a paz e também a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse verá significa que as pessoas que não tiverem a sua vida de renúncia aqui na terra, em Cristo Jesus, não verá o Senhor para a salvação, perderá o bem maior, que é a salvação eterna. Por quê? Porque não houve a renúncia do pecado. A santificação é a renúncia do pecado. A santificação, ela está ligada diretamente com o novo nascimento. O novo nascimento segue-se a santificação. A santificação vai aprimorar. A santificação vai ajustar o crente. A santificação vai levá-lo ao aperfeiçoamento. Uma vez que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Jesus. Então você vai entender por que Paulo, ele escreveu em 1 Coríntios 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu de Cristo. Paulo era um imitador de Cristo, ou seja, o que é ser imitador? É fazer igual. É bem verdade que nós somos pecadores por natureza, e todos os dias nós pecamos. Mas aí é onde entra o ato da santificação, que é um processo contínuo na vida do cristão, ou seja, daqueles que se converteram, que entregaram a sua vida para Jesus. Um ponto muito importante que nós vamos aqui já tratar é quem são as pessoas que devem santificar a sua vida. É aqueles que se converteram, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, que é uma nova criatura em Cristo Jesus. A pessoa foi resgatada do mundão por intermédio do Espírito de Deus e hoje está na presença do Senhor. Independente se é homem, se é mulher, se é jovem, não importa, mas o ato da santificação, primeiro, é um ato progressivo, ou seja, contínuo, diariamente, e nós vamos entender por quê. Amém? Então, quem deve santificar as suas vidas? Os que estão em Cristo Jesus, os que são servos do Senhor, os que nasceram de novo, se arrependeram, se batizaram e hoje estão aí lutando na presença do Senhor, lutando contra a sua própria natureza. Amém? Qual é o propósito da santificação? Eu acabei de falar, aperfeiçoamento. É ajustar o homem pecador à imagem e semelhança de Cristo, ou seja, até nos levar a chegar a um ponto que nós tenhamos a mente de Cristo. Paulo, quando ele estava falando no capítulo 2
de 1 Coríntios, versículo 16, a parte B do verso, mas nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós temos o reino de Deus dentro do nosso interior, ou seja, no nosso coração. Por isso, é onde acontece a transformação. Amém? Então, nós vamos entender uma coisa e outra. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém entrará no reino de Deus. Amém? Agora vamos ler e saber quem deve santificar as suas vidas. 1 Coríntios, capítulo... 2 Coríntios, capítulo... Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que está escrito assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui tem um monte de revelação. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, não é mais uma velha criatura, o velho homem, a velha natureza, as velhas práticas, que é as práticas da mentira, do roubo, do engano, de tudo aquilo que nós aprendemos quando estamos no mundo por não conhecer essa verdade, que é Cristo, a sua palavra. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ouvimos a mensagem da cruz e nos arrependemos, o Espírito de Deus, ele convence o nosso coração e ele começa a trabalhar e nos mostrar, abrir a nossa visão, a nossa audição, para nós ver que o nosso caminho é um caminho de perdição e nós entender o propósito do sacrifício do Filho de Deus, pelo qual ele morreu, para trazer redenção eterna para a humanidade, libertando o homem pecador da prisão do pecado, pois o homem, a humanidade estava presa no pecado, mas Cristo morreu no nosso lugar, se fez maldito no nosso lugar, para nos levar a Deus em santificação, transformado, regenerado pela presença da sua glória e por intermédio da ação do Espírito do Santo de Deus. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, somos nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Essas coisas velhas estão se referindo ao velho homem, às velhas atitudes. A pessoa que não perdoava, a pessoa que matava, que roubou, a pessoa que matou, talvez, a pessoa que cometeu vários tipos de crime. É a vida velha da pessoa. A pessoa praticou tudo aquilo porque ela não conhecia essa verdade. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos concedeu a salvação a toda a humanidade. E quando o homem ele ouve, independente de que ele fez, do que ele é, ou do que ele faz, não importa a vida que ele levou até aquele momento, quando o homem ele ouve a mensagem da cruz, e o Espírito de Deus tem liberdade para convencer o seu coração, e ele aceita a mensagem, ele é salvo se ele permanecer na presença do Senhor, isso até o fim, ou seja, até o seu corpo cair por terra e ser recolhido, ou então até a vinda de Jesus arrebatar a sua igreja e estabelecer o seu reino sobre esta terra. Amém? Então vamos continuar aqui. Eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Os seus pecados foram esquecidos. Deus não lembra dos nossos pecados. Eis que tudo se fez novo. O inimigo vai te acusar, o inimigo vai se levantar, o inimigo vai apontar o teu passado, mas o que importa é o que Deus pensa de você. O que importa é a misericórdia de Deus para conosco, pecadores, que não merecemos essa misericórdia, essa bondade tão grande, dada por Deus no seu Filho amado, para nos trazer redenção eterna. Mas a Bíblia ela é clara ao relatar, se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Você é uma nova pessoa. Você é um novo homem. Você é uma nova mulher. Mas só falar de ser um novo homem e ser uma nova mulher é pouco. Mas eu tenho que ser um novo homem, você tem que ser um novo homem ou uma nova mulher nos atos, nas suas atitudes, no seu caráter, que tem que ser o caráter de Jesus. O nosso caráter, por natureza, é um caráter corrompido, por causa da mácula do pecado. Mas quando nós entregamos a vida para Jesus, é o Senhor que vai direcionar a nossa vida. E ao Ele direcionar a nossa vida, Ele vai nos ensinar os seus princípios, a sua lei, a sua palavra. Através das nossas atitudes é que nós manifestamos para o mundo
que Cristo verdadeiramente está na minha vida e está na sua vida. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quem deve santificar suas vidas é aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Eu quero ler um texto aqui também, em Atos capítulo 2, o versículo 37 e 38 está escrito assim: ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Verso 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro, que ao estar pregando aqui, cheio da presença de Deus, quase 3.000 almas se rendeu aos pés de Jesus. Do ventre de Pedro, dos lábios de Pedro, fluía água viva, a presença do Espírito de Deus, que é quem faz a obra na vida do ser humano. Um detalhe muito importante que você deve saber: ninguém tem o poder de transformar o coração do homem, de convencer ele que Deus existe, de convencer ele que há um Criador que um dia nos levará a juízo. Por isso muitos milhares pela terra adoram imagem, adoram homens, adoram tantas religiões, tem tantas religiões porque não conhecem essa verdade. E somente o Espírito de Deus, que tem a capacidade, que é o próprio Deus, por Cristo Jesus, que tem a capacidade de transformar a mente do homem, abrindo a sua mente, libertando da prisão do pecado, para que o Evangelho resplandeça, para que o conhecimento seja dado a esta pessoa, que a mente até então está fechada. Somente o Espírito de Deus pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus naquele grande dia. O que cabe a mim, o que cabe a você, é pregar a mensagem. É pregar e ensinar a palavra de Deus. Mas convencer e transformar a vida não cabe a mim e não cabe a você que prega, que é um mensageiro da palavra, que é um profeta, que é um pastor, que é um diácono, enfim, independente do cargo eclesiástico diante de Deus, é o Espírito de Deus que convence. O que cabe a nós, pregue a mensagem. Pregue a mensagem da cruz e deixa que o Espírito de Deus vai se encarregar de fazer aquilo que é necessário fazer, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e levarem uma vida de santificação para a glória de Deus. Amém? Então nós lemos aqui Atos dos Apóstolos capítulo 2, eles se batizaram, foram sepultados e receberam o dom do Espírito Santo. Observe, vamos levar por princípios aqui. Quando a pessoa ouve a mensagem da cruz, que ela crê nesta mensagem, a primeira coisa que acontece, que ela deve entender, nós vamos ler aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos ler aqui Gálatas capítulo 2, versículo 20, que está escrito assim: já estou crucificado com Cristo. Amém? Aqui nós vamos começar detalhadamente, para a gente compreender. Já estou crucificado com Cristo. Paulo está dizendo, eu já morri com Cristo. E por que que Cristo morreu? Cristo morreu e foi crucificado no nosso lugar com os nossos pecados, levando os nossos pecados. Então, quando alguém entrega a vida para Jesus, quando alguém ouve a mensagem, e ele se arrepende ali no seu coração, arrependimento sincero e genuíno, ele está sendo crucificado com Cristo. Ele está morrendo para o pecado. Em seguida, acontece o segundo ato,